Acho que a maioria de vocês já deve ter assistido esse vídeo, o famoso vídeo do Clóvis de Barros, onde ele fala da importância de ter brio, né? E tem um momento do vídeo onde ele diz que você pode gastar 1 hora ao ler 3 páginas de um livro difícil. E se eu te disser que eu gastei 2 horas em uma única página desse livro de cálculo do Spivak? Pois é, eu finalmente cheguei aqui no quinto capítulo, onde ele vai abordar limites. E logo aqui no começo ele fala que provavelmente limite é a ideia mais difícil de cálculo. O que me causou uma certa surpresa, porque eu já tinha estudado cálculo com o livro do James Stewart, e eu não lembro de ter tanta dificuldade na parte de limites. Não me pareceu que limite era a coisa mais difícil lá no livro do Stewart. O que já fez eu levantar aí a minha atenção que eu iria encontrar uma abordagem, uma perspectiva diferente de limite que exigiria um pouco mais de mim. Ele não começa definindo limite daquele jeito formal de epsilons e deltas. Ele dá uma definição provisória, mas à medida que ele vai discutindo essa definição, ele já vai plantando aí a ideia de trabalhar com epsilons e deltas, né? Que é uma abordagem que é interessante para um matemático, certo? Diferente do James Stewart, que quer ensinar cálculo para um pessoal mais de área aplicada, né? Engenharia da vida, por exemplo. Aqui ele quer discutir isso aqui até que a gente se sinta incomodado, que a gente não está conseguindo demonstrar as coisas direito, e isso vai exigir da gente uma definição mais precisa, né, do que significa suficientemente perto, né? Mas o que ele aborda aqui nas funções, nas primeiras funções, ele já começa a chamar, né, essa vizinhança em torno do limite de epsilon, né? E aí ele chega na função quadrática, onde ele tem que decompor, né, a função para fazer análise, né, de qual que deve ser a faixa ali do x, né, para conseguir sempre cair dentro dessa vizinhança do limite. E ele fala, óbvio que a gente já vai ter problemas com esse módulo do x mais 9, mais a, né? E de cara, assim, quando eu olhei, eu falei, tá, mas por que é óbvio? Não porque eu já bati o olho e vi o caminho, né, a solução. Mas se ele diz que é óbvio, é porque ele esperava que quando eu batesse o olho nessa desigualdade, eu já percebesse que isso aqui seria problemático para a gente desenvolver a nossa análise, né, que exigiria um pouco mais da gente. E aí ele vai buscar ajuda lá de exercícios que ele passou lá no primeiro capítulo, né? E lá no primeiro capítulo ele falou, cara, faça esses exercícios, desigualdade vai ser super importante para a gente. Eu fiz sem saber como é que isso poderia ser útil, aqui eu começo a perceber, né, do porquê é útil. Então eu tive que fazer uma redaçãozinha só para entender, justificar para mim mesmo do porquê que seria, é óbvio, né? E, é claro, mais tempo para entender toda essa outra restante da argumentação. E está aqui uma característica interessante do livro do Spivak, é ter margens longas para você fazer anotações, né? Aí ontem gastei 50 minutos nas primeiras horas ali da manhã. Eu costumo sempre colocar 50 minutos, né, para estudar e descansar 10 para voltar a estudar de novo. Eu gosto de usar as primeiras horas da manhã, que é quando o meu cérebro está descansado, então está ali no pleno potencial. E mesmo assim não foi suficiente. Falei, amanhã eu volto de novo com o cérebro descansado e eu vou conseguir entender. E eu vou ler até entender, né? Inspirado ali naquele vídeo do Clóvis de Barros. Como é que assim, o cara escreveu e eu não consegui entender? E aqui ele não escreveu de um jeito economizando palavras. Ele gastou muitas palavras, muitos exemplos. Ele está tentando ser didático. E o cara está me explicando e eu não estou entendendo. Como assim? Não, eu vou ler até entender.
Tem um vídeo do Mass Sorcerer onde ele fala que, cara, não procure entender tudo. Chegou num livro, gastou um tempo ali, não conseguiu entender, bola pra frente. Você vai ter que esperar talvez amadurecer, né, um pouco mais para você conseguir entender aquilo ali no futuro. Mas no meu caso é diferente, porque primeiro eu estou estudando o meu tempo, eu não tenho ali a pressão do semestre, eu posso dedicar o tempo que eu preciso. Então, eu estou tentando resolver meus gaps, então eu não quero acumular mais gaps, né? Eu quero ler até entender. E então, né, meu contexto permite que eu dedique mais tempo, né, 2 horas aí numa página. Talvez você falar, não, cara, isso aqui é 30 minutos, daria para matar. Bom para você, né? Nem todo mundo tem o treino, né, e a rapidez de pensamento que talvez você tenha, né? Eu mesmo costumo brincar que o meu raciocínio é 1.0, né? Para quem dirige, sabe que quando vai subir uma ladeira íngreme, você tem que engatar uma primeira ali, paciência, os carros potentes atrás. Eu vou precisar desse tempo aqui para subir essa ladeira, vou ter que ir devagarinho. E aqui é a mesma coisa, né? Se precisar 2 horas, eu vou. Barato, para mim é barato 2 horas para conseguir entender um conceito que é importante, né? E deixo aí essa reflexão, né? Cada um tem seu tempo, se você puder dedicar o tempo necessário, dedique. Como disse o Clóvis de Barros no seu famoso vídeo, se você, né, não ler um texto, fazer o exercício de ler um texto difícil, né, e dedicar o tempo para entender aquelas 3 primeiras páginas, você vai ter perdido a oportunidade, né? E aprender exige esforço, né? Tal como esforço físico, é ganhar músculo, né? Se desafiar, né? E um livro difícil vai tentar te ajudar a ganhar músculos. Então, entenda, ganhe músculos e a gente espera, né, que com o passar do tempo a gente vai conseguindo passar por essas barreiras de uma maneira mais suave, né? É isso aí, espero que vocês estejam tendo uma ótima semana. Fui!